Deus não é um negociador, ele não é um Deus de barganha. Preste atenção no engano que tem sido ensinado há algumas décadas na igreja evangélica brasileira. Meu querido, minha querida, primeiro lugar, entenda uma coisa: na nova aliança, Deus não prometeu nada disso que as denominações mostram para você. Essa história de mais de 8.000 promessas na Bíblia para a vida do crente, isso não funciona. Na nova aliança, nós temos algumas promessas sim, mas elas são resumidas em três classes, ok? Todas as promessas que tem ali estão dizendo respeito à vida eterna, ok? Então, a grande maioria das promessas que tem ali é quando nós passarmos o para sempre com Deus. Segunda promessa: eu vou enviar o Consolador, e ele enviou, ele cumpriu a promessa. E a terceira fala de prosperidade, não no sentido de bens materiais, mas no sentido de paz. É uma prosperidade na alma, ok? É isso, que é você viver em paz, você está em paz. E eu não estou dizendo que Deus não faz essas coisas. Eu estou falando: Deus cura, Deus liberta, Deus faz sinais, Deus faz prodígios, Deus faz milagres. Sim, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Só que Ele não prometeu essas coisas, ok? Ele não prometeu. E quando eu falo com você aí do engano das pessoas, preste atenção. Algo que acontece com uma porcentagem mínima de pessoas, aquilo vira uma doutrina. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se tiver numa denominação 1.000 pessoas com problema de pressão alta, e alguém orou e fez uma campanha, umas 6 ou 8 pessoas foram curadas da pressão alta. Não tem mais hipertensão. Então todo mundo sai dizendo assim: Deus cura a pressão alta. Por quê? Porque Ele curou 6 pessoas. E as 994 que não foram curadas? Pergunta para Ele se Deus cura. Entende, queridos? Então é isso. Às vezes uma coisa que acontece esporadicamente daqui ou dali, e nem foi por causa da campanha, nem foi por causa do culto, mas as pessoas acham que foi por causa daquilo ali. Quando eu digo que Deus não é um negociador, Ele não é o Deus de campanha, eu sou aqui um grande negociador. Eu tenho para você a cura, eu tenho para você a libertação, eu tenho aqui o melhor produto, eu tenho aqui tudo que você precisa. Mas se você não me pagar, não tem como eu te oferecer o produto. Então você precisa fazer campanha, você precisa orar de madrugada, você tem que subir no monte, você tem que parar com alguns comportamentos e começar com alguns outros. Você tem que trazer o seu dízimo, você tem que trazer a sua oferta, você precisa se santificar, você tem que pagar um preço. Querido, esse Deus, não tem um ser humano em sã consciência que não seja melhor do que esse Deus. Um pai, uma mãe, que pode dar alguma coisa a um filho, ele tem para dar aquilo em abundância ao filho, mas ele quer ver o filho agradá-lo primeiro. Se você não se esforçar para me agradar, se você não pagar o preço, eu não te dou. Os bons pais, as boas mães não fazem isso com os filhos, só o Deus evangélico que faz isso. Agora olhe para os evangelhos, olhe para o Novo Testamento. As pessoas eram curadas, eram libertas, entendeu? Elas recebiam milagres, sinais e prodígios sem fazer nada. Às vezes nem estavam esperando, entendeu? Tanto Jesus fez como os apóstolos. Então, por exemplo, Marta e Maria não sabiam, mas Jesus ia ressuscitar o irmão delas. Elas falaram: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Tire a pedra. E Jesus fez o grande feito. Então, o paralítico do tanque de Betesda: você quer ficar curado? Eu quero, mas quando um anjo vem e move a água, o outro entra no meu lugar. Jesus falou: eu não estou falando nada disso. Levanta, toma o seu leito e anda. O paralítico na porta formosa do templo pedindo esmola, Pedro e João disseram: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquela menina com espírito de adivinhação em Filipos, não teve campanha, não teve oferta, não teve pagar preço, não teve nada disso. Deus não prometeu essas coisas. Apesar de que Ele faz e sempre fará, Ele não prometeu: vem que eu vou te dar cura, vem que eu vou te dar libertação, eu vou te dar... Não é promessa. Essa não é promessa de Deus. Deus não prometeu isso. Primeiro lugar, Ele não prometeu. E segundo, Ele não é um negociador, não é um Deus de barganha. Eu tenho o produto e você tem a demanda. Eu tenho o produto e você tem a necessidade.
Me paga o que eu quero e eu te dou o que você precisa. Isso é o que é ensinado. Pague o preço, se esforce, tente me agradar, tente pagar o preço. E se não fizer direitinho do jeito que eu quero, você vai pagar o preço, você vai se esforçar, você vai tentar e mesmo assim não vai conseguir. Quantas pessoas pedem oração em jejum, orações no monte, de madrugada e pagam preço, né, como a religião ensina para eles há anos, há décadas, e não recebem a tal bênção, o tal milagre, a tal cura, a tal libertação. Muitas vezes as pessoas morrem sem aquele que pediu ver a pessoa receber aquilo. Aquele próprio que pediu morre sem receber nada daquilo, mas continuam fazendo. Deus não é um negociador, Deus não é um Deus de barganha. Tire isso da sua cabeça. Isso não é coisa do Evangelho. Que Deus seria esse? Eu posso te abençoar, mas eu vou esperar você fazer 7 semanas de culto para mim, de pagar um preço com culto, com alguns comportamentos. Aí eu te abençoo. Enquanto você não fizer, eu não te dou. Com Jesus era na hora, entende? Com os apóstolos era na hora. A pessoa continuando a seguir a Jesus ou não. Um endemoniado gadareno, sabe aquela mulher que Jesus expulsou 7 demônios dela? A mulher samaritana não teve campanha, não teve pedido, não teve pagar preço, não teve nada, nada, absolutamente nada. Zaqueu publicano. Então, né, o Nicodemos, ninguém teve nada disso e várias outras pessoas. Isso não é do Evangelho, meu amado, minha amada.